Isso aqui é uma empresa, não um abrigo. A frase ecoou com veneno. As risadas abafadas se espalharam pela sala de reuniões. Ela, com o uniforme 2 números maior, mochila infantil nas costas e o olhar fixo no chão, tentava parecer invisível. Era o primeiro dia de trabalho de Isadora, virgem, pobre e completamente fora daquele mundo. Mas então, a cadeira do chefe deslizou para trás e um silêncio caiu como uma tempestade. A partir de agora, qualquer pessoa que a trate com desrespeito vai ter que responder diretamente a mim. Todos se calaram. Ela levantou os olhos, devagar, e viu Jorge Medeiros, o CEO, o homem mais temido da empresa, de pé, ao lado dela. Curta se você já quis ser defendida assim. Comente, você já foi humilhada só por não se encaixar? O aroma de café fresco invadia o saguão do imponente edifício empresarial, mas Isadora mal conseguia sentir qualquer coisa além do próprio nervosismo. Suas mãos tremiam enquanto ajustava pela 10ª vez o colarinho do blazer azul marinho, comprado em uma loja de departamento, sua maior extravagância dos últimos meses. O tecido áspero e um pouco largo demais denunciava sua origem modesta, assim como a mochila infantil decorada com pequenas flores, única que possuía para carregar seus pertences. O salto baixo e gasto de sua única sandália social ecoava timidamente pelo piso de mármore, enquanto seguia a recepcionista em direção ao elevador. Algumas executivas impecavelmente vestidas a observavam com olhares atravessados, sussurrando entre si. Isadora baixou os olhos, um hábito antigo que carregava desde a infância no orfanato. 20º andar, anunciou a recepcionista com voz metálica, sem sequer olhar em sua direção. As portas se abriram para um ambiente sofisticado, todo em tons de cinza e vidro. O departamento administrativo da Medeiros Incorporações pulsava com a energia frenética de uma segunda-feira. Sandra, essa é a nova auxiliar administrativa. A recepcionista praticamente cuspiu as palavras antes de girar nos calcanhares e desaparecer no elevador. Sandra, uma mulher de meia-idade com cabelos impecavelmente tingidos de loiro e unhas vermelhas quilométricas, examinou Isadora de cima a baixo com um sorriso que não alcançava os olhos. Querida, acho que você se confundiu. A faxina é no subsolo. Suas palavras eram doces, mas carregadas de veneno. Algumas pessoas próximas riram discretamente. Na verdade, eu sou a nova auxiliar. Isadora Santos. Sua voz saiu mais fina do que gostaria, as mãos apertando a alça da mochila infantil como se fosse um escudo. Sandra ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Ah, sim, a indicação da assistência social. Ela praticamente cantarolou as últimas palavras, garantindo que todos ao redor ouvissem. Bem, vamos ver quanto tempo você dura aqui. As próximas horas foram um borrão de instruções rápidas, olhares desdenhosos e risadinhas mal disfarçadas. Isadora tentava absorver cada informação enquanto organizava arquivos e aprendia a usar o sistema da empresa. Seus dedos, calejados de anos lavando roupa para fora, pareciam desajeitados no teclado moderno. Durante o almoço, sentou-se sozinha em um canto do refeitório executivo, comendo o sanduíche que trouxera de casa enquanto observava as outras. Funcionárias em suas conversas animadas, roupas de marca e maquiagens perfeitas. Uma lágrima teimosa ameaçou cair, mas ela a conteve. Havia prometido a si mesma que seria forte. A verdadeira provação, no entanto, veio durante a reunião departamental da tarde. Todas as auxiliares administrativas foram convocadas para uma apresentação sobre as novas metas do trimestre. Isadora se sentou na última fileira, tentando se fazer invisível. Antes de começarmos, Sandra tomou a palavra, sua voz ecoando pela sala de reuniões. Gostaria de apresentar nossa nova colega.
Ela fez uma pausa dramática. Isadora veio através do programa de inclusão social. Talvez possamos todas contribuir com algumas roupas usadas para ajudá-la a se adequar ao ambiente corporativo. O silêncio que se seguiu foi cortado por risadas abafadas. Isadora sentiu o rosto queimar, as palavras de Sandra penetrando como agulhas em sua pele. Uma executiva mais jovem, com cabelos castanhos perfeitamente alinhados, inclinou-se para sua colega e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Olha só a mochila dela. Deve ter comprado no camelô. E aquele blazer, 2 números maior no mínimo, outra completou, sem fazer questão de esconder o desdém. Sandra sorriu, saboreando o momento. Querida, você já teve alguma experiência profissional anterior? Isadora engoliu em seco. Trabalhei como diarista e lavadeira. Sua voz tremeu ligeiramente. Ah, claro, Sandra fingiu simpatia. E relacionamentos? Deve ter um namorado, marido. Eu nunca namorei. Isadora respondeu quase num sussurro, arrependendo-se instantaneamente ao ver os olhares de espanto e diversão maldosa se espalhando. Pela sala, virgem aos 25, alguém comentou com falsa incredulidade. Isso explica muita coisa. Isso aqui é uma empresa, não um abrigo. A voz de Sandra cortou o ar como uma navalha, provocando uma nova onda de risos. Foi nesse momento que a porta da sala de reuniões se abriu. O silêncio caiu como uma tempestade no deserto. Jorge Medeiros, CEO da empresa, estava parado no portal, seus olhos escuros varrendo a sala com uma intensidade que fez todos prenderem a respiração. Ele caminhou lentamente até a mesa principal, cada passo ecoando no silêncio sepulcral. Seu terno italiano impecável e a postura autoritária emanavam poder. Parou ao lado de Isadora, que mantinha os olhos fixos no chão, desejando que ele pudesse engoli-la. A cadeira do chefe deslizou para trás com um rangido suave quando ele se levantou. Sua voz, quando finalmente falou, era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Sandra empalidecer. A partir de agora, qualquer pessoa que trate a senhorita Santos com desrespeito vai ter que responder diretamente a mim. O ar pareceu congelar na sala. Sandra abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir emitir som algum. E mais uma coisa, Jorge continuou, seus olhos percorrendo cada rosto na sala. Valor não se mede pela roupa que se veste, ou pelo sobrenome que se carrega. Se mede pelo caráter que se demonstra. E até agora, ele fez uma pausa significativa. A única pessoa nesta sala que demonstrou algum caráter foi justamente aquela que vocês escolheram humilhar. Isadora sentiu algo mudar dentro de si naquele momento. Lentamente, pela primeira vez desde que entrara naquela sala, ergueu os olhos. Encontrou o olhar de Jorge Medeiros fixo nela, e havia algo naqueles olhos escuros. Uma mistura de compreensão e algo mais profundo que ela não conseguia nomear, que fez seu coração saltar uma batida. A reunião está encerrada. Ele anunciou, sua voz não deixando espaço para contestações. Sandra, quero você na minha sala em 5 minutos. O restante está dispensado. Enquanto as pessoas se levantavam apressadamente, Jorge se inclinou levemente em direção a Isadora. Senhorita Santos, poderia me aguardar na recepção? Gostaria de conversar com você depois. Ela assentiu, ainda atordoada com tudo o que acontecera. Quando passou pela porta, percebeu que suas mãos não estavam mais tremendo. Algo havia mudado. E talvez, apenas talvez, aquele dia que começara como uma humilhação, pudesse terminar como o início de algo completamente diferente. Em seu caminho para a recepção, Isadora refletiu sobre como sua vida sempre fora marcada por portas fechadas e olhares de desprezo, mas agora, pela primeira vez, alguém não apenas abrira uma porta para ela, havia construído uma ponte inteira.
E mesmo que não soubesse para onde essa ponte a levaria, uma coisa ela sabia com certeza: nunca mais baixaria os olhos por vergonha de ser quem era. O coração ainda batia descompassado no peito, mas não era mais de medo. Era de possibilidade, de esperança e talvez, embora ela ainda não soubesse, do primeiro sopro daquilo que um dia chamaria de amor. O relógio digital na parede da recepção marcava 17h45 quando a secretária de Jorge Medeiros apareceu. "Senhorita Santos, o senhor Medeiros vai recebê-la agora." As palavras soaram como sinos de execução nos ouvidos de Isadora. Durante as 2 horas que esperara, seu estômago havia se transformado num nó de ansiedade. Suas pernas bambas a carregaram pelo corredor espelhado que levava à presidência. O salto gasto de sua sandália parecia ecoar cada vez mais alto, denunciando sua presença indesejada naquele ambiente tão opulento. As paredes de vidro refletiam sua imagem por todos os ângulos. O blazer largo demais, a saia um pouco curta, que tentara alongar com uma barra mal feita, a mochila infantil, que agora parecia ainda mais deslocada. A secretária abriu a imponente porta de madeira escura e anunciou sua presença antes de deixá-la sozinha com o homem que, horas antes, havia se tornado seu improvável defensor. Jorge Medeiros estava de pé junto à janela que ocupava toda a parede, observando a cidade que começava a acender suas primeiras luzes noturnas. "Sente-se, por favor," ele disse sem se virar, sua voz grave preenchendo o ambiente com uma autoridade natural. Isadora escolheu a cadeira mais próxima da porta, como um animal acuado buscando rota de fuga. O silêncio se estendeu por longos segundos enquanto ele continuava contemplando a paisagem. Isadora podia sentir cada batida acelerada de seu coração, cada gota de suor frio que escorria por sua espinha. Estava prestes a ser demitida, tinha certeza. Afinal, quem precisava de uma funcionária que só causava problemas logo no primeiro dia? Quando Jorge finalmente se virou, seus olhos escuros encontraram os dela com uma intensidade desconcertante. Não havia raiva ali como ela esperava, mas algo mais profundo, mais complexo. "Por que você ficou quieta enquanto te ridicularizavam?" A pergunta veio sem preâmbulos, pegando-a de surpresa. Isadora baixou o olhar para suas mãos entrelaçadas, no colo. "Porque se eu falasse ia chorar, e eles iam rir mais ainda", confessou num fio de voz. Ouviu os passos dele se aproximando, lentos e medidos, até parar diante de sua cadeira. "Olhe para mim", pediu, sua voz mais suave agora. Quando ela não se moveu, ele se ajoelhou para ficar na altura de seus olhos. "Isadora, olhe para mim." O uso de seu primeiro nome a surpreendeu, fazendo-a erguer o rosto involuntariamente. De perto, os olhos dele eram ainda mais magnéticos, com pequenos reflexos dourados que ela não havia notado antes. "Sabe por que eu intervi naquela reunião?" ele perguntou, mantendo o contato visual. "Não foi por pena, foi porque vi algo em você que aquelas pessoas, em toda sua arrogância, não conseguiram enxergar." "O quê?" ela sussurrou genuinamente curiosa. "Força," ele respondeu simplesmente. "O tipo de força que não vem de diplomas caros ou sobrenomes importantes, vem de sobreviver, de seguir em frente, mesmo quando todos dizem que você não deveria estar ali." Isadora sentiu seus olhos arderem com lágrimas contidas. "Mas eu não me sinto forte", admitiu. "Me sinto inadequada. Como se cada pessoa aqui pudesse ver através de mim e encontrar todos os meus defeitos." Jorge se levantou, caminhando até sua mesa e retornando com uma pasta. "Sabe o que tem aqui?" perguntou, sentando-se na cadeira, ao lado dela. "Seu currículo. E sabe o que ele me diz? Que você trabalhou desde os 16 anos para se sustentar, que estudou à noite enquanto lavava roupa durante o dia, que terminou o ensino médio com notas exemplares, mesmo tendo que faltar às aulas para cuidar das crianças mais novas no orfanato."
Ele fez uma pausa, observando como ela absorvia cada palavra. Isso não é inadequação, Isadora. É determinação. É caráter. Uma lágrima teimosa escapou, rolando silenciosamente pela bochecha dela. Jorge estendeu a mão como se fosse secá-la, mas parou no meio do caminho, recolhendo-a discretamente. Mas hoje, ela começou, sua voz embargada, hoje eu só provei que não pertenço a este lugar, que sou exatamente o que eles pensam, uma garota pobre. Não, ele a interrompeu com firmeza. Você não vai se diminuir na minha frente. Não vou permitir. O tom autoritário em sua voz a fez endireitar a postura instintivamente. Foi quando notou que ele havia se aproximado mais, seu perfume discreto, mas masculino, invadindo seus sentidos. Quero fazer uma proposta, ele continuou, sua voz assumindo um tom profissional que contrastava com a intimidade do momento anterior. Você tem potencial, Isadora, muito mais do que imagina. Se você quiser crescer aqui dentro, eu ensino, mas tem que começar erguendo o queixo. Ela piscou confusa. O senhor quer me ensinar, mas por quê? Um meio sorriso, o primeiro que ela via em seu rosto, surgiu brevemente. Porque às vezes precisamos que alguém acredite em nós antes que possamos acreditar em nós mesmos. Levantando-se, ele caminhou até um armário de mogno no canto da sala e retornou com algo nas mãos. Para começar, isso é seu, disse, entregando-lhe uma pasta executiva de couro legítimo. Não que haja algo errado com sua mochila atual, acrescentou ao ver seu olhar constrangido. Mas às vezes precisamos de ferramentas diferentes para batalhas diferentes. Isadora tocou o couro macio com reverência, sentindo seu cheiro novo e sofisticado. Era o objeto mais caro que já havia segurado na vida. Eu não posso aceitar, murmurou, tentando devolver a pasta. É muito cara e eu... Pode e vai aceitar. Ele a interrompeu novamente, mas havia um toque de diversão em sua voz. Considere seu primeiro investimento profissional. E amanhã, continuou voltando à sua mesa, quero você aqui às 7h30, antes de todos chegarem. Vamos começar seu treinamento. Ela se levantou, ainda atordoada com tudo o que estava acontecendo. Obrigada, Sr. Medeiros. Eu não sei como... Jorge, ele corrigiu, surpreendendo-a novamente. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Jorge. Assentindo timidamente, ela se dirigiu à porta. Antes de sair, porém, sua voz a deteve uma última vez. Isadora. Aquela roupa que você está usando não tem nada de errado com ela. O que importa é a mulher que a veste. Já no elevador, sozinha com seu reflexo nos espelhos, Isadora permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Mas eram diferentes das lágrimas que costumava derramar. Eram lágrimas de alívio, de esperança e de algo mais que ela ainda não conseguia nomear. Olhando para a pasta de couro em suas mãos, percebeu que aquele objeto representava muito mais que um simples acessório profissional. Era um voto de confiança, uma porta se abrindo, uma chance de provar, para si mesma, antes de todos, que pertencia a qualquer lugar que escolhesse estar. E Jorge, o homem que todos temiam, havia se revelado não apenas seu protetor, mas alguém que enxergava além das aparências, além das circunstâncias. Alguém que, por algum motivo que ela ainda não compreendia, havia decidido investir em seu potencial. Ao sair do prédio para a noite que já havia caído sobre a cidade, Isadora apertou a pasta contra o peito. O cheiro do couro se misturava com o perfume dele, que ainda pairava em suas narinas, criando uma memória sensorial que ela sabia que jamais esqueceria. Amanhã seria outro dia. Um dia em que ela entraria no mesmo edifício, mas não seria mais a mesma pessoa, porque agora havia alguém que acreditava nela. E talvez, só talvez, isso fosse tudo que ela precisava para começar a acreditar em si mesma também.
Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que não fale mais alto, mas mais fundo. Se você já sonhou em ser ouvida sem julgamento, vista com respeito e tratada como promessa, mesmo quando o mundo te enxergava como problema, no primeiro comentário fixado tem um e-book que é sobre isso. Sobre amores que curam, sobre silêncios que acolhem e sobre recomeços que começam com um simples "eu acredito em você". Vai lá. E depois me conta, qual história te fez levantar o queixo? Uma semana havia se passado desde aquela conversa na sala da presidência, e Isadora sentia as mudanças não apenas ao seu redor, mas principalmente dentro de si. Todas as manhãs, às 7h30 em ponto, encontrava-se com Jorge para aprender os segredos do mundo corporativo. Ele era um professor exigente, mas paciente, explicando cada detalhe com uma dedicação que a surpreendia. Naquela tarde de sexta-feira, o escritório fervilhava com a expectativa do final de semana. Sandra havia organizado um café especial para o setor, uma tradição mensal que Isadora observava de longe, ocupada com as planilhas que Jorge lhe ensinara a dominar. Isadora. A voz de Mariana, uma das poucas colegas que começavam a tratá-la, com menos hostilidade, chamou sua atenção. O chefe pediu para você levar estes documentos à sala dele e depois ajudar a servir o café. Seu coração acelerou levemente à menção de Jorge, como sempre acontecia nos últimos dias. Organizando os papéis na pasta de couro, que agora carregava com orgulho, dirigiu-se à presidência. A secretária não estava em sua mesa. Provavelmente já havia descido para o café. Então, bateu suavemente na porta. "Entre." A voz grave, que povoava seus pensamentos mais secretos, respondeu do outro lado. Jorge estava em pé junto à janela, como sempre fazia quando precisava pensar. Vestia um terno grafite impecável, que acentuava seus ombros largos, e tinha as mangas da camisa branca cuidadosamente dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes marcados por uma tatuagem discreta que ela nunca havia notado antes. "Os relatórios que o senhor pediu", ela disse, mantendo o tom profissional que ele insistia que usasse durante o expediente, mesmo quando estavam sozinhos. Ele se virou e, por um momento, seus olhares se encontraram com uma intensidade que fez o ar, entre eles, parecer mais denso. "Obrigado", respondeu aproximando-se para pegar os documentos. Seus dedos roçaram levemente nos dela durante a entrega, enviando uma corrente elétrica por todo o seu corpo. "Você vai descer para o café?" ele perguntou, sua voz assumindo um tom mais suave. "Sim, me pediram para ajudar a servir", respondeu, tentando não demonstrar o desconforto que sentia com a situação. Um vinco surgiu entre as sobrancelhas dele. "Não é sua função", declarou com firmeza. "Eu não me importo." Ela deu de ombros, um gesto que havia aprendido a fazer com mais confiança nos últimos dias. "É melhor que me vejam ajudando do que pensem que estou me achando superior por causa..." Ela hesitou. "Por causa da sua atenção." Jorge depositou os documentos sobre a mesa e deu um passo em sua direção. "Minha atenção", repetiu, sua voz assumindo um tom diferente, mais baixo, mais íntimo. Isadora sentiu o rosto esquentar. "Os treinamentos", esclareceu rapidamente. "As pessoas comentam. E o que elas dizem? Ele estava ainda mais próximo agora, seu perfume amadeirado invadindo os sentidos dela. Que o senhor..." Ela gaguejou, perdendo-se momentaneamente em seus olhos escuros. "Que não é normal um CEO dedicar tanto tempo a uma simples auxiliar." Um sorriso enigmático brincou nos lábios dele. "E você acha que é apenas isso? Tempo dedicado a uma auxiliar?" O coração de Isadora disparou. Antes que pudesse responder, batidas na porta os fizeram se afastar bruscamente. "Senhor Medeiros", a voz de Sandra soou melosa. "O café está servido. O senhor vai nos dar a honra de sua presença?"
Jorge manteve os olhos fixos em Isadora por mais um segundo antes de responder. Estarei lá em alguns minutos. No café, Isadora tentava manter as mãos firmes enquanto ajudava a servir os petiscos. O burburinho de conversas e risadas preenchia o ambiente, mas sua mente estava presa naquele momento na sala dele, nas palavras não ditas, no ar carregado de possibilidades. Foi quando tudo aconteceu muito rápido. Ao se virar com uma bandeja pesada de doces, seu salto, o mesmo par gasto de sempre, escorregou no piso encerado. A bandeja voou de suas mãos, espalhando pequenos doces por todo o chão. O silêncio caiu como uma guilhotina. Ora, ora, a voz de Sandra cortou o ar. Parece que algumas pessoas realmente não foram feitas para certos ambientes. As risadas começaram, baixas no início, crescendo como uma onda. Isadora, ajoelhada no chão, tentando recolher a bagunça, sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Mas antes que a primeira pudesse cair, uma presença se materializou ao seu lado. Jorge Medeiros, o temido CEO, estava ajoelhado no chão ao lado dela, seu terno italiano de milhares de reais em contato direto com o piso, ajudando-a a recolher os doces. Senhor Medeiros não precisa, ela sussurrou, mortificada. Shhh, ele murmurou de volta, apenas para ela ouvir. Ninguém está rindo agora, e era verdade. O silêncio havia retornado, mas desta vez era diferente. Era um silêncio de espanto, de incompreensão, de realização. Quando terminaram de limpar tudo, ele a ajudou a se levantar. Seus rostos ficaram perigosamente próximos, e Isadora podia contar cada cílio que emoldurava aqueles olhos hipnotizantes. Você está tremendo, Isadora. Ele observou. Sua voz tão baixa que apenas ela podia ouvir. É medo, confessou, sem saber exatamente do que tinha mais medo, da humilhação pública ou dos sentimentos que ameaçavam transbordar de seu peito. Então respira, ele disse, sua mão encontrando discretamente a dela por trás da bandeja, vazia. Eu estou aqui. Por um momento, um único momento suspenso no tempo, o mundo desapareceu. Havia apenas ela e ele, e o calor de sua mão na dela, e algo elétrico e perigoso dançando no ar entre seus corpos. Então, tão rapidamente quanto havia acontecido, ele se afastou. Mas não antes de seus dedos roçarem suavemente o rosto dela, em um toque tão leve que poderia ter sido imaginação. O restante da tarde passou como um sonho nebuloso. Isadora mal registrou os olhares especulativos, os cochichos, as expressões atônitas. Sua pele ainda formigava onde ele a havia tocado. Seu coração ainda dançava uma valsa descompassada. Quando o expediente terminou, encontrou sobre sua mesa um pacote elegantemente embrulhado. Dentro, um par de sapatos de couro italiano, clássicos e elegantes, com um pequeno bilhete escrito em uma caligrafia forte. Porque você merece pisar firme em qualquer lugar que desejar estar. Sentada sozinha em sua mesa, segurando aquele presente que representava muito mais que um simples par de sapatos, Isadora finalmente admitiu para si mesma o que seu coração já sabia há dias. Estava irremediavelmente apaixonada por seu chefe. O mais assustador, a forma como ele a olhara hoje, como a tocara, como permanecer ao seu lado quando todos riam. Tudo indicava que talvez, apenas talvez, ela não fosse a única, sentindo algo muito maior e mais perigoso que uma simples relação profissional. Guardando os sapatos com cuidado em sua pasta de couro. Outro presente dele que carregava como um talismã. Isadora percebeu que havia chegado a um ponto sem retorno. Não sabia o que aconteceria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa. Aquele toque, aquele olhar, aquele momento suspenso no tempo, tinha mudado tudo, e enquanto caminhava para o ponto de ônibus, seus passos ecoando no piso de mármore do saguão vazio, uma certeza se instalou em seu coração.
Algumas histórias começam com grandes gestos, outras com palavras grandiosas. A dela, curiosamente, havia começado com um tropeço, uma bandeja de doces espalhada pelo chão, e um homem poderoso que não teve medo de se ajoelhar ao seu lado quando todo mundo ria. Era o tipo de início que não prometia um final feliz. Mas desde quando o amor se importava com promessas ou probabilidades? A chuva castigava os vidros do edifício empresarial com uma fúria própria das tempestades de verão. Isadora observava as gotas escorrerem pela janela de sua sala. Sim, agora ela tinha sua própria sala, pequena, mas elegante. Resultado de sua primeira promoção, após 3 meses de dedicação absoluta. O relógio marcava 20h47 e ela era uma das últimas pessoas ainda no escritório. Os sapatos italianos que ganhara de Jorge repousavam sob sua mesa. Depois de um dia inteiro em pé, organizando a apresentação para o conselho do dia seguinte, seus pés imploravam por um momento de alívio. O som de passos no corredor a fez erguer os olhos. Jorge parou em sua porta, a gravata levemente frouxa no pescoço, as mangas da camisa dobradas revelando aquela tatuagem que ela ainda não havia criado coragem para perguntar o significado. Seu coração, como sempre, saltou. Uma batida. Ainda aqui? Ele perguntou, encostando-se no batente da porta com uma casualidade que o tornava ainda mais atraente. Quero que a apresentação fique perfeita, ela respondeu, tentando ignorar como a luz do corredor criava sombras interessantes em seu rosto angular. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si, um gesto que fez o ar ficar instantaneamente mais denso. Você não precisa provar nada a ninguém, Isadora. Já conquistou seu espaço aqui. Era verdade. Em 3 meses, ela havia subido de auxiliar administrativa a assistente executiva júnior. Suas ideias inovadoras para a otimização de processos haviam chamado a atenção não apenas de Jorge, mas de todo o conselho. As pessoas que antes riam dela agora a procuravam para pedir conselhos. Eu sei, ela sorriu suavemente, mas quero provar algo a mim mesma. Jorge se aproximou de sua mesa, seus olhos escuros fixos nela com aquela intensidade que fazia seu estômago dar voltas. Você não percebe o efeito que tem sobre as pessoas, não é? Que efeito? Ela perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. O jeito como transformou este lugar, ele respondeu, sentando-se na borda de sua mesa. Como sua determinação inspira as pessoas. Como seu sorriso ilumina as reuniões mais tensas. Isadora sentiu o rosto esquentar. Nos últimos meses, momentos como este haviam se tornado mais frequentes. Conversas carregadas de sentidos ocultos, olhares que duravam mais que o apropriado, toques acidentais que pareciam tudo menos acidentais. Jorge! Ela começou usando seu primeiro nome como ele havia insistido que fizesse quando estavam sozinhos. Um trovão violento a interrompeu, fazendo-a saltar da cadeira. As luzes piscaram e por um momento ficaram apenas na penumbra das luzes de emergência. Acho que está na hora de irmos, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Vou te dar uma carona. Não precisa, ela protestou automaticamente. Posso pegar um Uber? Nessa tempestade? Ele arqueou uma sobrancelha. Nem pensar. Vou te levar para casa. Não havia como argumentar com aquele tom. Enquanto guardava suas coisas, Isadora tentava controlar o tremor em suas mãos. Estariam sozinhos no carro dele pela primeira vez desde sempre. O caminho até a garagem foi silencioso, preenchido apenas pelo som de seus saltos ecoando no concreto. O carro de Jorge, um Audi preto elegante, esperava solitário na vaga da presidência. Ele abriu a porta para ela, um gesto cavalheiresco que a fez sorrir. O interior do veículo tinha seu cheiro, aquela mistura de perfume amadeirado e algo uniquamente dele que povoava seus sonhos mais secretos.
A chuva criava uma cortina ao redor do carro, isolando-os do resto do mundo. Jorge dirigia com uma elegância natural, suas mãos fortes segurando o volante com firmeza. Isadora indicava o caminho em voz baixa, como se falhar mais alto pudesse quebrar aquela bolha de intimidade que haviam criado. Quando chegaram em frente ao seu prédio modesto, mas bem cuidado, a tempestade havia se transformado em uma garoa suave. Jorge estacionou e desligou o carro, mergulhando-os em um silêncio carregado de possibilidades. "Obrigada pela carona", ela disse, mas não fez menção de sair. "Isadora." A voz dele soou mais próxima. Quando ela se virou, percebeu que ele havia se aproximado, seu corpo levemente inclinado em sua direção. Sim, sua própria voz não passava de um sussurro. "Você acha que o que sinto por você é piedade?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eu não sei o que você sente por mim", respondeu com honestidade. Ele se aproximou ainda mais, uma de suas mãos encontrando o rosto dela com uma suavidade que contrastava com sua postura sempre tão controlada. "Não sabe?", murmurou, seus olhos alternando entre os dela e seus lábios. "Depois de todos esses meses, depois de todos os momentos, todos os olhares, você realmente não sabe?" O coração de Isadora batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. "Jorge", sussurrou, fechando os olhos quando sentiu o polegar dele acariciar sua bochecha. "Abra os olhos", ele pediu suavemente. "Quero que você veja." Quando ela obedeceu, a intensidade no olhar dele quase a fez perder o fôlego. Havia desejo ali, sim, mas havia algo mais, algo profundo, assustador em sua magnitude. "Ver o quê?", ela conseguiu perguntar, mesmo com a respiração entrecortada. "Como você me destruiu", ele respondeu, sua voz quase um grunhido. "Como entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Como cada sorriso seu me faz querer ser um homem melhor. Como cada vez que você morde o lábio desse jeito", ele passou o polegar por seu lábio inferior, "me faz querer jogar todo o meu autocontrole pela janela." Isadora não soube quem se moveu primeiro. Em um momento estavam se encarando. No outro, seus lábios se encontraram com uma urgência que tinha gosto de tempestade e desejo reprimido. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos temessem quebrar o encanto. Mas quando ela suspirou contra seus lábios, algo dentro de Jorge pareceu despertar. Sua mão deslizou para a nuca dela, puxando-a para mais perto, enquanto aprofundava o beijo, com uma paixão que a fez derreter. Era diferente de tudo que Isadora já havia imaginado em suas fantasias mais secretas. Era calor e frio, suavidade e urgência, controle e abandono. Era Jorge provando cada centímetro de sua boca como se quisesse memorizar seu gosto, suas mãos grandes a segurando como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a chuva havia parado completamente. Jorge encostou sua testa na dela, seus olhos ainda fechados, sua respiração irregular. "Isso", ele murmurou, "é o que você faz comigo." Isadora tremeu, não de medo ou frio, mas de algo muito mais profundo. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente desejada, verdadeiramente vista. Não como a menina do orfanato, não como a funcionária promissora, mas como mulher. "Jorge." Ela sussurrou seu nome como uma prece. "Eu nunca. Isso é... eu." "Sei." Ele a interrompeu suavemente, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. "E prometo que vamos fazer isso direito. Você merece mais que um beijo no carro na frente do seu prédio." Mas havia uma promessa em suas palavras, um fogo controlado em seus olhos que dizia que aquilo era apenas o começo, que havia muito mais por vir. "Amanhã", ele continuou, seu polegar traçando o contorno dos lábios dela, agora inchados pelo beijo. "Vamos jantar juntos."
Em um lugar onde eu possa te olhar apropriadamente, te tocar sem medo de sermos interrompidos. Isadora assentiu, incapaz de formar palavras coerentes. Jorge sorriu. Aquele sorriso raro que ela descobriu ser reservado apenas para ela. E depositou um último beijo, suave como uma promessa, em seus lábios. Vai, ele murmurou contra sua boca, antes que eu perca completamente o controle. Ela saiu do carro em um estado de transe, suas pernas bambas, seus lábios ainda formigando. Antes de entrar no prédio, olhou para trás. Jorge ainda estava lá, observando-a com aqueles olhos que agora ela sabia serem capazes de incendiar sua alma. Naquela noite, deitada em sua cama, Isadora tocou os lábios milhares de vezes, revivendo cada segundo daquele beijo. Sabia que nada seria o mesmo depois daquela noite, que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno, e pela primeira vez em sua vida não tinha medo do que estava por vir, porque agora sabia que o homem que nunca sorria tinha guardado todos os seus sorrisos para ela, que o CEO temido por todos tinha um lado que apenas ela conhecia, que o toque que todos achavam frio podia queimar como fogo quando direcionado a... Ela era perigoso? Sim, podia acabar em desastre, provavelmente. Mas naquele momento, com o gosto dele ainda em seus lábios e o coração transbordando de possibilidades, Isadora decidiu que algumas coisas valiam qualquer risco, porque aquele beijo não tinha sido apenas um beijo. Tinha sido uma revolução, uma declaração, um começo, e ela mal podia esperar para descobrir o que viria depois. O sol mal havia nascido quando Isadora chegou ao escritório na manhã seguinte. Seu corpo inteiro vibrava com a memória da noite anterior. O beijo, as palavras sussurradas, as promessas veladas. Seus lábios ainda guardavam a sensação dos dele, e vez ou outra ela se pegava tocando-os distraidamente, como para confirmar que não havia sido apenas um sonho. O prédio estava praticamente vazio àquela hora, apenas os seguranças e o pessoal da limpeza iniciando suas rotinas. Isadora agradeceu o silêncio. Precisava desses momentos sozinha para organizar seus pensamentos, para aceitar que sua vida havia mudado completamente em uma única noite chuvosa. Estava tão absorta em suas reflexões que não percebeu a movimentação incomum perto da sala de segurança. Não notou os olhares furtivos dos guardas, nem o burburinho que começava a se formar entre as primeiras funcionárias que chegavam. Foi Mariana quem primeiro a alertou, entrando apressada em sua sala com uma expressão preocupada no rosto. Isadora, você precisa ver isso, sussurrou, inclinando-se sobre sua mesa com um celular na mão. Na tela, um vídeo das câmeras de segurança do estacionamento mostrava claramente seu momento com Jorge na noite anterior. A qualidade não era das melhores, mas era impossível não reconhecer o CEO da empresa beijando apaixonadamente uma funcionária em seu carro. O sangue fugiu do rosto de Isadora. Como isso vazou? Alguém da segurança deve ter compartilhado. Mariana respondeu, apertando seu ombro em solidariedade. O vídeo está circulando em todos os grupos da empresa. Como se para confirmar suas palavras, o celular de Isadora começou a vibrar incessantemente. Dezenas de notificações chegando ao mesmo tempo. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Já está uma loucura lá fora, Mariana continuou. Sandra está organizando uma reunião emergencial com o RH. Ela está dizendo que vai denunciar assédio. Assédio? Isadora repetiu, sua voz tremendo. Mas não foi. Ele nunca... Eu sei. Mariana a interrompeu gentilmente. Todos que trabalham diretamente com vocês sabem. Vemos como ele te olha, como você cresceu por mérito próprio. Mas, Sandra nunca superou ter sido passada para trás na última promoção. Uma nova voz completou da porta. Helena, a diretora financeira, estava parada ali, seus olhos astutos avaliando a situação.
E agora, ela acha que tem munição para destruir vocês dois. Isadora sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Todo seu trabalho duro, tudo que havia conquistado nos últimos meses, seria tudo reduzido a fofocas de corredor, a acusações de que havia dormido com o chefe para subir na vida. Onde está Jorge? Perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Em reunião com o conselho, Helena respondeu. O presidente do conselho exigiu explicações imediatas. Naquele momento, Sandra passou pelo corredor com um grupo de pessoas, sua voz propositalmente alta. Sempre soube que havia algo errado nessa história de potencial. Agora sabemos exatamente que tipo de potencial ele viu nela. As risadas maldosas ecoaram pelo corredor, fazendo Isadora encolher-se em sua cadeira. Mas antes que pudesse se afundar em desespero, seu celular vibrou com uma mensagem. Não se mova. Estou descendo. J. 5 minutos depois, que pareceram uma eternidade, Jorge surgiu no departamento. O burburinho cessou instantaneamente. Ele emanava uma aura de autoridade que fazia todos recuarem, mas seus olhos, quando encontraram os de Isadora, estavam cheios de uma ternura que fez seu coração falhar uma batida. Reunião geral. Agora, sua voz não deixava espaço para discussão. Sandra, você também. O auditório encheu-se rapidamente. Isadora sentou-se na primeira fileira, como ele havia indicado com um gesto discreto. Seu corpo inteiro tremia, mas manteve a cabeça erguida, recusando-se a se deixar diminuir. Jorge subiu ao palco com a mesma elegância de sempre, seus olhos varrendo a audiência com uma intensidade que fez todos se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Há exatos 3 meses, ele começou, sua voz preenchendo o espaço com autoridade. Essa empresa começou uma transformação. Não por causa de estratégias de mercado ou fusões milionárias, mas por causa de uma única pessoa que nos ensinou o verdadeiro significado de excelência e dignidade. Seus olhos encontraram os de Isadora, e havia tanto orgulho neles que ela sentiu seu coração inchar. Essa pessoa chegou aqui sem conexões, sem privilégios, apenas com sua inteligência e determinação. Em 3 meses, revolucionou nossos processos, economizou milhões em otimizações e, mais importante, mostrou que caráter e competência não têm nada a ver com origem social ou aparências. Ele fez uma pausa, seus olhos agora fixos em Sandra, que se encolheu visivelmente. Agora, algumas pessoas parecem acreditar que podem diminuir essas conquistas com fofocas e insinuações maldosas, que podem reduzir uma profissional brilhante a um caso de assédio. Sua voz assumiu um tom mais duro. Deixem-me esclarecer algo. Se alguém aqui acha que a bondade é fraqueza, está na empresa errada. Se alguém pensa que pode usar câmeras de segurança para invadir a privacidade alheia, está na empresa errada. E se alguém acredita que pode difamar uma colega sem consequências, definitivamente está na empresa errada. O silêncio no auditório era absoluto. Sim, eu e a senhorita Santos temos um relacionamento. Um relacionamento baseado em respeito mútuo, admiração e, sim, amor. Não estamos quebrando nenhuma política da empresa, já que reportamos ao RH assim que nossos sentimentos ficaram claros. E não, ela não recebeu nenhum tratamento especial. Suas promoções foram baseadas exclusivamente em seu desempenho excepcional, como todos os relatórios de avaliação podem comprovar. Isadora sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto, mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de gratidão, de amor, de validação. A partir de hoje, Jorge continuou, sua voz assumindo um tom definitivo. Qualquer pessoa flagrada, espalhando rumores, compartilhando vídeos obtidos ilegalmente ou praticando qualquer forma de assédio moral, será imediatamente desligada da empresa.
Sem aviso prévio, sem acordo, sem recomendações. Seus olhos encontraram os de Sandra novamente. Alguns de vocês podem precisar atualizar seus currículos. O auditório começou a se esvaziar em silêncio absoluto. Quando apenas alguns poucos permaneciam, Jorge desceu do palco e caminhou até Isadora, que permanecia sentada, ainda processando tudo o que havia acontecido. "Você está bem?" Ele perguntou suavemente, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. "Você?" ela começou. Sua voz embargada. "Você assumiu nosso relacionamento na frente de toda a empresa." "Assumiria na frente do mundo inteiro", ele respondeu, tomando suas mãos nas dele. "Nunca tive vergonha do que sinto por você. Nunca vou ter. Mas sua reputação... Minha reputação é de ser um homem que reconhece e valoriza a excelência." Ele a interrompeu gentilmente. "E você, Isadora Santos, é a pessoa mais excelente que já conheci." Ela não conseguiu conter o soluço que escapou de seus lábios. Jorge a puxou para seus braços, ali mesmo, no auditório parcialmente vazio, não se importando com quem ainda pudesse estar observando. "Eu te amo." Ele sussurrou em seu ouvido, palavras que havia guardado por tanto tempo. "E não vou deixar ninguém diminuir o que temos." Isadora se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, encontrando neles toda a verdade que precisava. "Não me escondeu", ela murmurou maravilhada. "Você me escolheu diante de todos." "E escolheria 1000 vezes mais", ele respondeu, selando sua promessa com um beijo suave, ali mesmo, sob as luzes do auditório. Naquela manhã, algo mudou fundamentalmente na Medeiros Incorporações. Não foram apenas Sandra e alguns seguranças que foram desligados. Foi como se uma cortina de preconceito e malícia tivesse sido rasgada, revelando uma verdade simples, mas poderosa. O amor, quando é verdadeiro, não precisa se esconder. Isadora, a menina que um dia teve vergonha de sua origem, de suas roupas, de seus sonhos, agora caminhava pelos corredores da empresa de cabeça erguida. Não porque era a namorada do CEO, mas porque finalmente todos podiam ver o que Jorge havia visto desde o primeiro dia. Uma mulher extraordinária que merecia cada conquista, cada reconhecimento, cada momento de felicidade. O amor deles não nascera de piedade ou interesse. Nascera de admiração mútua, de respeito, de reconhecimento, e agora, finalmente, podia florescer à luz do dia, forte e verdadeiro, como sempre fora. Porque às vezes o amor não precisa de esconderijos ou desculpas. Às vezes, ele só precisa de coragem para se mostrar exatamente como é, transformador, dignificante e, acima de tudo, verdadeiro. O restaurante escolhido por Jorge para o almoço de sábado era um daqueles lugares discretos e elegantes, escondido em uma rua arborizada, longe do centro financeiro. Isadora ajustou nervosamente o vestido novo, o primeiro que comprara em uma boutique de marca, depois que Jorge insistira que ela precisava começar a se vestir de acordo com sua nova posição na empresa. Havia-se passado uma semana desde o incidente do vídeo vazado e as águas começavam a se acalmar na Medeiros Incorporações. Sandra e seus principais aliados haviam sido desligados e um novo clima de respeito, nascido talvez do medo, talvez da admiração, pairava pelos corredores. "Você está linda", Jorge comentou, enquanto puxava a cadeira para ela, seu toque discreto em seu ombro, enviando arrepios por sua espinha. "Ele parecia diferente hoje", notou Isadora. "Mais tenso, quase vulnerável, se essa palavra pudesse ser aplicada a um homem como ele." "Você está preocupado com algo?" ela perguntou depois que o sommelier se afastou com suas escolhas de vinho. Jorge a estudou por um momento, seus olhos escuros carregando uma profundidade que ela ainda estava aprendendo a decifrar. "Como você faz isso?" perguntou finalmente. "Isso o quê? Me ler tão facilmente. Ninguém mais consegue." Ela sorriu suavemente.
Talvez porque ninguém mais tenha permissão para realmente te ver. Ele estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos nos dela. Você tem razão, admitiu. E é sobre isso que precisamos conversar. O coração de Isadora acelerou. Apesar de toda a demonstração pública de apoio, uma parte dela ainda esperava pelo momento em que ele perceberia que ela não pertencia ao seu mundo. Quero te contar uma história, ele começou, sua voz assumindo um tom que ela nunca havia ouvido antes. Uma história que pouquíssimas pessoas conhecem. O vinho chegou e Jorge esperou que o sommelier se retirasse antes de continuar. Há 5 anos, eu era um homem diferente. Sua voz estava carregada de emoção contida. Tinha acabado de assumir a presidência da empresa, estava no auge do sucesso profissional e tinha ao meu lado a mulher que eu achava ser o amor da minha vida. Isadora sentiu seu coração apertar. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa. Marina era luminosa, ele continuou, seus olhos fixos em um ponto distante. O tipo de pessoa que entrava em uma sala e instantaneamente se tornava o centro das atenções. Todos a amavam. Eu a amava. Mas ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho como se buscasse coragem. Mas eu estava tão focado em provar meu valor como CEO que comecei a negligenciá-la. Reuniões intermináveis, viagens constantes, sempre uma emergência mais importante que nosso tempo juntos. Sua mão apertou a de Isadora com mais força. Na TIR, noite do acidente, tínhamos um jantar marcado para comemorar nosso aniversário de casamento. Eu liguei, dizendo que precisava resolver uma crise com um cliente importante que chegaria tarde. Ela disse que entendia, como sempre dizia. Mas dessa vez decidiu sair sozinha para espairecer. Isadora podia sentir a dor em cada palavra dele. A chuva estava forte naquela noite. O carro derrapou em uma curva. Quando chegou a notícia, sua voz falhou pela primeira vez. Quando chegou a notícia, eu estava em uma sala de reunião discutindo margem de lucro. Jorge, Isadora sussurrou, seu coração sangrando por ele. Durante muito tempo me tornei exatamente o que todos dizem que sou. Frio, distante, impenetrável. Mergulhei no trabalho até me tornar uma máquina, eficiente, respeitado, temido e completamente morto por dentro. Ele finalmente olhou para ela, e havia tanta vulnerabilidade em seus olhos que Isadora sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. E então você apareceu. Sua voz suavizou. Com suas roupas simples e sua mochila infantil, tão obviamente deslocada e ainda assim tão absurdamente determinada. No momento em que vi Sandra tentando te humilhar, algo dentro de mim acordou. Ele soltou sua mão apenas para secar gentilmente uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Você me fez sentir de novo, Isadora. Não apenas o desejo, que veio depois, mas a indignação, a vontade de proteger, a admiração. Você me fez lembrar que ainda havia um coração batendo dentro deste peito congelado. Por que está me contando isso agora? Ela perguntou suavemente. Porque você merece saber por que sou sempre tão frio com todos e tão humano com você, ele respondeu. Porque antes de avançarmos mais nessa relação, você precisa entender que carrego cicatrizes profundas, que às vezes acordo no meio da noite sufocado pela culpa, que tenho medo, um medo terrível de amar assim de novo e perder tudo outra vez. Isadora se levantou de sua cadeira, ignorando os olhares dos outros clientes, e ajoelhou-se ao lado dele, tomando seu rosto entre suas mãos. Olha para mim, pediu suavemente. Quando ele obedeceu, continuou. Você não está sozinho nesse medo. Eu também tenho os meus, de não ser suficiente, de acordar um dia e descobrir que tudo não o passou de um sonho. Mas sabe o que aprendi?
que às vezes o amor não é sobre não ter medo, é sobre escolher enfrentá-lo juntos. Uma única lágrima escapou dos olhos dele e ela a secou com o polegar. Sua dor, ela continuou, não me assusta. Suas cicatrizes não me afastam, porque vejo além delas. Vejo o homem que se ajoelhou para ajudar uma funcionária a juntar doces do chão. O homem que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Jorge fechou os olhos, encostando sua testa na dela. A dor dele era silenciosa, sussurrou. E você foi o primeiro som que eu não quis calar. Então não cale, ela respondeu. Me deixe estar aqui, me deixe ajudar a carregar esse peso. Ele a puxou para um abraço apertado, ali mesmo no meio do restaurante elegante, não se importando com protocolos ou aparências. Você já está ajudando, murmurou em seu ouvido. Só por existir, só por ser exatamente quem você é. Quando voltaram a seus lugares, algo havia mudado entre eles. Era como se a última barreira tivesse caído, como se finalmente pudessem ver um ao outro completamente, com todas as cicatrizes e medos e esperanças. O almoço continuou, mas agora com uma intimidade diferente. Jorge começou a contar pequenas histórias sobre Marina, não mais com dor dilacerante, mas com uma saudade serena. Falou sobre como ela adorava dançar na chuva, sobre seu vício em sorvete de pistache, sobre como ela sempre acreditou que ele poderia ser mais que apenas um executivo bem-sucedido. Ela teria gostado de você, disse em determinado momento, surpreendendo Isadora. Teria adorado ver como você me faz sorrir de novo. Você acha? Isadora perguntou, emocionada com a ideia. Tenho certeza. Ele respondeu, seus olhos brilhando com algo que parecia paz. Marina sempre dizia que o verdadeiro amor não é possessivo, que quando amamos alguém de verdade, queremos sua felicidade acima de tudo. Isadora entendeu então que não estava substituindo ninguém, não estava competindo com uma memória. Estava apenas ajudando a curar um coração que havia se fechado para o mundo, assim como ele havia ajudado a curar o dela. Jorge. Ela chamou suavemente, esperando até que ele encontrasse seus olhos. Obrigada por confiar em mim com sua história, com sua dor, com seu coração. Obrigado por ser segura o suficiente para carregar tudo isso. Ele respondeu. Por não ter medo dos meus silêncios, das minhas sombras. Quando saíram do restaurante, a tarde estava começando a cair sobre a cidade. Jorge a puxou para perto, beijando-a com uma mistura de ternura e necessidade que fez seu coração expandir no peito. Vem, ele disse, entrelaçando seus dedos nos dela. Quero te mostrar um lugar. E enquanto caminhavam pela rua arborizada, Isadora percebeu que havia diferentes tipos de amor no mundo. Alguns eram feitos de fogos de artifício e paixão avassaladora. Outros, como o deles, eram feitos de cura e recomeços, de coragem para enfrentar as sombras e escolher a luz, mesmo sabendo que a escuridão sempre estaria à espreita. Era um amor mais profundo, mais verdadeiro. Um amor que não prometia dias, sempre ensolarados, mas que garantia que nas tempestades haveria sempre um abrigo seguro nos braços um do outro. E talvez, pensou ela, era exatamente disso que ambos precisavam. Não de um amor que apagasse as cicatrizes, mas de um que as transformasse, em pontes para algo novo, algo mais forte, algo verdadeiramente extraordinário. Os dias que se seguiram à revelação do passado de Jorge trouxeram uma nova dinâmica ao relacionamento deles. Isadora sentia o peso da responsabilidade de guardar não apenas seus segredos, mas também suas cicatrizes. À noite, sozinha em seu apartamento modesto, às vezes se pegava pensando se seria forte o suficiente para ser o pilar que ele precisava. As dúvidas começaram pequenas, como gotas de chuva antes de uma tempestade. Primeiro,
foram os olhares dos membros do conselho, durante as reuniões, não mais hostis, mas carregados de uma curiosidade que a fazia questionar sua presença ali. Depois vieram os comentários velados sobre sua falta de formação acadêmica, sussurrados nos corredores por aqueles que ainda resistiam à sua ascensão. Numa manhã particularmente difícil, Isadora encontrou sobre sua mesa um envelope elegante. Dentro, um convite para um jantar beneficente que reuniria os maiores nomes do mercado financeiro. Seu estômago afundou ao ler as palavras impressas em letras douradas. Traje black tie. É só um vestido, murmurou para si mesma. Mas sabia que era muito mais que isso. Era um teste, uma prova de que precisaria se encaixar em um mundo que ainda lhe parecia alienígena. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Jorge notou sua distância, é claro. Ele sempre notava tudo sobre ela, mas Isadora se esquivava de suas perguntas, preocupadas com sorrisos ensaiados e desculpas sobre excesso de trabalho. A verdade era que ela estava se afastando. Não por falta de amor, Deus como ela o amava, mas por medo. Medo de não estar à altura. Medo de envergonhá-lo. Medo de que um dia ele percebesse que havia cometido um erro ao escolher uma garota do orfanato para estar ao seu lado. Foi Helena, a diretora financeira, quem primeiro percebeu os sinais. Você está fugindo, declarou sem rodeios, entrando na sala de Isadora, no final de um dia particularmente exaustivo. Não sei do que você está falando, Isadora respondeu, fingindo concentração em seu laptop. Sabe sim. Helena sentou-se, cruzando as pernas com elegância. Está fazendo exatamente o que todos esperam, deixando que seus medos vençam. Isadora finalmente ergueu os olhos, encontrando no rosto da diretora uma expressão de compreensão que a pegou desprevenida. Ele está sofrendo, sabia? Helena continuou. Acha que fez algo errado, que talvez tenha compartilhado demais sobre seu passado. As lágrimas que Isadora vinha segurando há dias finalmente transbordaram. Eu não sei se posso ser o que ele precisa, confessou em um sussurro. Olha para mim, Helena. Não tenho diploma, não sei me vestir para eventos de gala, não. Pare. Helena a interrompeu com firmeza. Jorge não se apaixonou por um diploma ou por um vestido de festa. Ele se apaixonou por você. Pela mulher que enfrentou o preconceito com dignidade, que conquistou respeito por mérito próprio. Mas e se não for suficiente? Helena sorriu, um sorriso maternal que Isadora nunca havia visto em seu rosto, sempre tão profissional. Venha, comigo, quero te mostrar algo. Intrigada, Isadora seguiu a diretora pelos corredores já quase vazios do escritório. Para sua surpresa, subiram até a cobertura do prédio, onde ficava o apartamento particular de Jorge. Um espaço que ela ainda não conhecia. Helena usou seu cartão de acesso para abrir a porta, revelando um ambiente sofisticado, mas surpreendentemente acolhedor. As paredes, que Isadora esperava encontrar austeras, estavam cobertas de desenhos e projetos coloridos. O que é tudo isso? Perguntou, maravilhada com a explosão de criatividade que contrastava tanto com a imagem pública de Jorge. Helena a conduziu até uma mesa específica, sobre a qual repousava uma placa dourada ainda embalada. O coração de Isadora parou ao ler as palavras gravadas. Diretoria Criativa, Isadora Santos. Ele tem trabalhado nisso há semanas, Helena explicou suavemente. Convenceu o conselho a criar um novo departamento, especialmente para você, porque viu algo que nem você mesma consegue ver ainda, seu talento natural para a inovação. Isadora tocou a placa com dedos trêmulos. Mas eu não tenho curso, nem diploma, mas tem tudo o que ele perdeu. Verdade. Uma voz profunda respondeu da porta. Jorge estava parado ali, os últimos raios do sol poente criando uma aura dourada ao seu redor. Seus olhos, quando encontraram os dela, estavam cheios de uma emoção
crua que fez seu coração doer. Vou deixar vocês conversarem. Helena se despediu discretamente, apertando o ombro de Isadora ao passar. O silêncio que se seguiu era pesado com todas as palavras não ditas. Jorge foi o primeiro a quebrá-lo, aproximando-se lentamente. "Por que está fugindo de mim?" perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente ouvia. Eu tenho medo", confessou, as lágrimas correndo livremente agora. Medo de não ser suficiente, de te envergonhar, de olhar ao seu redor. Ele a interrompeu gentilmente, gesticulando para as paredes. "Sabe o que é tudo isso? São seus projetos. Cada ideia que você mencionou casualmente, cada sugestão de melhoria, cada sonho que você compartilhou comigo. Eu transformei em desenhos, em planos." Ele pegou suas mãos entre as dele, beijando cada dedo delicadamente. "Esta sala", continuou, "será seu espaço. Não porque é minha namorada, mas porque você tem um dom natural para ver possibilidades, onde outros veem apenas problemas, para encontrar soluções criativas que ninguém mais consegue enxergar. Mas o jantar beneficente", ela começou, "é apenas um evento." Ele sorriu. Onde você vai brilhar sendo exatamente quem é. Além disso, ele caminhou até um closet escondido e o abriu, revelando um vestido de gala deslumbrante. "Helena me ajudou a escolher algo que combinasse com sua essência." Isadora tocou o tecido delicado, sentindo as lágrimas recomeçarem por um motivo completamente diferente. "Você planejou tudo isso?" "Planejei muito mais", ele respondeu, puxando-a para seus braços. "Planejei um futuro onde você nunca mais precise duvidar de seu valor, onde cada sonho seu tenha espaço para crescer, onde possamos construir algo extraordinário juntos." Ela enterrou o rosto em seu peito, permitindo-se sentir toda a segurança e amor que ele oferecia. "Me desculpa por ter tentado me afastar." "Nunca se desculpe por seus medos", ele murmurou em seus cabelos. "Apenas me prometa que vai compartilhá-los comigo para que eu possa te mostrar como são infundados." Naquela noite, enquanto Jorge lhe mostrava cada projeto, cada plano que havia desenvolvido baseado em suas ideias, Isadora sentiu algo mudar fundamentalmente dentro de si. Não era apenas sobre uma promoção ou um departamento novo. Era sobre um homem que não apenas a amava, mas que verdadeiramente acreditava em seu potencial. "Isso é seu", ele disse, entregando-lhe a placa dourada. "Você só precisa dizer sim." Olhando para aquelas palavras gravadas, seu nome, seu futuro, Isadora finalmente entendeu. Ele não estava apenas lhe oferecendo um cargo. Estava lhe oferecendo uma chance de provar para si mesma o que ele já sabia, que ela era extraordinária exatamente como era. "Sim", sussurrou. E a palavra carregava o peso de 1000 promessas. Jorge a puxou para um beijo que selou não apenas aquele momento, mas um futuro inteiro de possibilidades. Um futuro onde seus medos não mais a definiriam, onde suas origens seriam sua força, não sua fraqueza. Porque ele não havia apenas lhe dado uma sala ou um cargo, havia lhe dado algo muito mais precioso, a certeza de que era exatamente quem precisava ser. E talvez, pensou Isadora, enquanto se perdia no beijo dele, esse fosse o verdadeiro significado do amor. Não apenas ser aceita como era, mas ser inspirada a se tornar sua melhor versão. Uma versão que não precisava de diplomas, emoldurados na parede para provar seu valor. Uma versão que podia usar um vestido de gala sem perder sua essência. Uma versão que, finalmente, estava pronta para aceitar não apenas o amor dele, mas também seu próprio amor próprio. Porque ele lhe entregara uma sala quando ela só achava que merecia um corredor. E naquele gesto havia-lhe mostrado que às vezes os maiores presentes não são as coisas materiais, mas a fé inabalável de alguém em nosso potencial.
A manhã amanheceu cinzenta e pesada, como se o próprio céu soubesse a importância daquele dia. Isadora notou a ausência de Jorge assim que chegou ao escritório. Sua sala estava fechada, as persianas abaixadas, um silêncio incomum pairando no ar. Ele não vem hoje, Helena informou suavemente, aparecendo em sua porta. É o aniversário da morte dela, Isadora completou, sentindo seu coração apertar. Nas últimas semanas, desde que Jorge havia compartilhado seu passado, ela vinha secretamente temendo este dia. A reunião do conselho que estava marcada foi cancelada, os compromissos reagendados. Era como se a empresa inteira respeitasse o luto silencioso de seu CEO. Mas Isadora não conseguia se concentrar. Seus pensamentos estavam com ele, imaginando-o sozinho com suas memórias, com sua dor. Foi no meio da tarde que ela finalmente tomou sua decisão. Pegando sua bolsa e a pasta de couro, aquela mesma que havia recebido dele em seu primeiro dia, dirigiu-se ao elevador. Você sabe onde ele está, não é? Helena perguntou, alcançando-a antes que as portas se fechassem. Isadora assentiu. Claro que sabia. Havia decorado cada detalhe das histórias que ele compartilhara sobre Marina. O cemitério ficava em uma parte antiga da cidade, cercado por árvores centenárias que sussurravam com o vento. Isadora caminhou entre os jazigos, seu coração batendo, cada vez mais forte, até que finalmente o avistou. Jorge estava parado diante de um túmulo de mármore branco, tão imóvel que poderia ser confundido com uma das estátuas que decoravam o local. Vestia um terno preto impecável, mas havia algo em sua postura que o fazia parecer infinitamente vulnerável. Ela se aproximou silenciosamente, parando a alguns passos de distância. Não queria invadir seu momento de luto, mas precisava que ele soubesse que não estava sozinho. Eu costumava trazer orquídeas brancas. Sua voz soou rouca, como se não fosse usada há horas. Eram as favoritas dela. O buquê de orquídeas repousava sobre o mármore, suas pétalas delicadas dançando com a brisa. Ela adorava dançar. Ele continuou, ainda sem se virar. Tinha esse jeito de girar pela casa quando estava feliz, como se a música existisse apenas dentro dela. Isadora deu um passo à frente, seu salto fazendo um suave ruído na grama úmida. Nos primeiros anos, eu vinha aqui todos os dias, Jorge confessou. Ficava horas conversando com ela, pedindo perdão, prometendo que seria diferente se tivesse outra chance. Finalmente ele se virou para olhar Isadora, e havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Eu achei que nunca mais poderia amar. Sua voz era apenas um sussurro, que não merecia amar, que tinha perdido esse direito na noite em que escolhi uma reunião sobre ela. Isadora sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Mas você, ele continuou dando um passo em sua direção, você não me fez esquecer. Você me fez querer viver de novo. Ela cobriu a distância entre eles, suas mãos encontrando o rosto dele com infinita ternura. Marina não gostaria que você vivesse na culpa, disse suavemente. Ela te amava, e amor verdadeiro quer ver o outro feliz, lembra? Você mesmo me disse isso. Jorge fechou os olhos, encostando sua testa na dela. Como você consegue ser tão forte, tão sábia? Porque aprendi com você, ela respondeu. Você me ensinou que nossas cicatrizes não nos definem, que podemos escolher recomeçar, mesmo quando parece impossível. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, e havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de dor e esperança que fez o coração dela falhar uma batida. Fica, ele pediu, sua voz carregada de emoção. Comigo, com meus silêncios, minhas falhas e minha verdade. Não havia joelho no chão, nem anel de diamantes, nem plateia aplaudindo. Era apenas eles dois, em um cemitério numa tarde cinzenta, com o testemunho silencioso de um amor passado abençoando um amor presente.
Eu fico, ela respondeu, envolvendo-o em seus braços, porque você também ficou no meu pior dia. Jorge a abraçou com força, e ela sentiu suas lágrimas finalmente caírem, molhando seu ombro. Mas não eram mais lágrimas apenas de luto, eram lágrimas de libertação, de recomeço, de esperança. Sabe o que Marina diria se estivesse aqui? E ele perguntou depois de um momento, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O quê? Já estava na hora, seu teimoso. Ele imitou um tom brincalhão que fez Isadora rir em meio às lágrimas. Ela sempre dizia que eu pensava demais. Sentia de menos. Uma mulher sábia, Isadora comentou, fazendo-o sorrir mais abertamente. Sim, ela era. Ele concordou, seu olhar voltando-se brevemente para o túmulo. E foi ela quem me ensinou que o amor tem muitas formas, que podemos honrar um amor passado sem negar um amor presente. Ele pegou uma única orquídea do buquê e a entregou a Isadora. Esta é para você, porque sem perceber, você completou o ciclo de cura que começou aqui. Isadora aceitou a flor com mãos trêmulas, compreendendo o significado profundo do gesto. Não era apenas uma flor, era uma bênção, uma permissão para ser feliz, um símbolo de que o passado e o presente podiam coexistir em paz. Vamos. Para casa, ele disse suavemente, entrelaçando seus dedos nos dela, e enquanto caminhavam para fora do cemitério, Isadora percebeu que casa não era mais um lugar, era um sentimento. Era a sensação de pertencimento que encontrava nos braços dele, a certeza de que suas imperfeições se encaixavam perfeitamente, a compreensão de que o amor verdadeiro não apaga as cicatrizes, mas as transforma em marcas de sobrevivência. No horizonte, o sol começava a romper as nuvens, pintando o céu com tons de rosa e ouro. Era como se o próprio universo estivesse celebrando aquele momento de transformação, aquela promessa silenciosa feita entre duas almas que haviam encontrado, segura uma na outra, porque aquele que um dia a viu quebrada havia se tornado seu porto seguro. E ela, que chegou tão insegura naquela empresa, havia se tornado o abrigo onde ele podia finalmente deixar cair suas máscaras. Não era um final feliz comum daqueles de contos de fadas. Era melhor, era real. Com todas as suas complexidades, suas dores transformadas em força, seus medos convertidos em coragem, era uma história de dois corações imperfeitos que juntos criaram algo extraordinariamente belo. Uma história que começou com humilhação e terminou com redenção. Uma história que provava que às vezes é preciso se quebrar completamente para descobrir sua verdadeira força. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando sombras douradas sobre o casal que caminhava de mãos dadas, uma brisa suave soprou, carregando pétalas de orquídeas pelo ar. Era quase possível imaginar um sorriso no vento, uma bênção silenciosa de um amor passado para um amor presente. Porque algumas histórias não terminam, elas apenas se transformam. E esta história, que começou com lágrimas de humilhação, terminou com lágrimas de alegria. Não porque fosse perfeita, mas porque era verdadeira. E no fim, é isso que importa. A verdade de dois corações que escolheram curar juntos, crescer juntos, amar juntos. Não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Porque o amor, o verdadeiro amor, não precisa de perfeição. Precisa apenas de coragem para começar de novo. Todo dia. Mesmo quando dói, especialmente quando dói, e eles tinham toda a coragem do mundo. Fim.